Olá, sejam bem-vindos a mais um Espaço Comunidade, programa que leva a você as principais informações, novidades e curiosidades da nossa querida cidade de Guarulhos. No programa de hoje, vamos abordar um assunto muito importante, porém pouco lembrado pela população das grandes metrópoles, devido à extrema correria do nosso dia a dia. É a prática de exercícios simples, mas que ajudam e muito a manter a nossa saúde em dia. Acordar cedo, sair de casa para o trabalho, ter um dia, na maioria das vezes, estressante, seguido de uma conturbadora noite de sono, não ajudam em nada a nossa saúde. Ainda mais se forem acompanhados por uma má alimentação. No programa de hoje, recebemos em nossos estúdios a professora e diretora do curso de fisioterapia da Universidade de Guarulhos, doutora Roseli Cordeiro, que nos dará dicas de como aproveitar da melhor maneira o nosso curto tempo. Será que dá para manter a saúde em dia com todo esse estresse da nossa cidade? É o que iremos descobrir. Para você que mora próximo ao centro de Guarulhos, passa diariamente em frente ao Recanto Municipal da Árvore, mas mesmo assim não costuma passar a tarde com a família ou fazer caminhadas, saiba de que lugar que eu estou falando. É o popularmente conhecido como Bosque Maia, área desenvolvida para a prática de esportes e atividades físicas. Vamos conhecer pessoas que relatam inúmeras histórias sobre o parque e ainda mostrar como você pode usufruir desse entretenimento público que a nossa cidade oferece. Não deixe de conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. Está no ar o programa Espaço Comunidade. Estou aqui hoje para conferir se a população guarulhense tem de fato o hábito de se exercitar, cuidar do corpo ou até mesmo fazer aquela caminhada pelas manhãs. Será que com esse tempo curto de cidade grande que vivemos hoje em dia, tem gente que encontra hora para cuidar do corpo? Pelo menos 3 vezes por semana eu procuro estar vindo fazer caminhada ou algum exercício físico. Quase todos os dias, de segunda a sexta-feira. O Bosque Maia fica localizado no centro de Guarulhos, local de grande movimento, tornando o parque referência para quem quer fugir do estresse da cidade. Mas será que é possível conciliar a rotina de trabalho com a prática de exercícios? Com certeza, né? Eu faço alongamento e caminhada quase todos os dias e não sinto canseiro quando você faz com frequências, né? Dá sim, é um pouco, às vezes desanima, é cansativo, você chega em casa cansado, aí de manhã você vem caminhar, dá aquela preguiça, mas se você não botar isso na sua rotina, colocar na sua rotina, não dá. Eu trabalho aqui no Bosque Maia, pela UNG, né, esse projeto Bosque Maia. Há 6 anos já que eu trabalho com esse projeto. São aulas de ginástica e alongamento, terça, quinta e sexta, das 8 às 9. Aí a gente começa com a caminhada e depois faz a parte da ginástica localizada. E na sexta-feira só um alongamento, fortalecimento abdominal e alongamento. Se a pessoa não tem realmente um tempo, procurar buscar assim, atividades que possa se locomover mais, né? Por exemplo, subir uma escada em vez de pegar a escada rolante, ou se vai trabalhar de condução, tipo um ônibus ou metrô, descer algum ponto antes e poder caminhar até o local de trabalho, a mesma coisa na volta para casa. Evitar ficar muito tempo, muitas horas sentado, quem trabalha com computador, em frente ao computador muitas horas, a cada 1 hora levantar, vai tomar uma água, né? E andar, sair daquela posição, né, sentada, para não prejudicar tanto a coluna e ficar com uma má postura. Para reforçar essa ideia de que é possível fazer exercícios físicos nos dias de hoje, vou receber para o bate-papo a professora fisioterapeuta doutora Roseli Cordeiro, que vai dar algumas dicas sobre essas atividades diárias. Professora, prazer recebê-la no nosso programa, satisfação muito grande. Muito obrigado pela participação. Prazer é meu em poder colaborar. Obrigado. Professora, vamos tocar um pouco no assunto dos exercícios físicos nos dias de hoje, né? Normalmente a gente tem muito pouco tempo para poder doar para essas atividades e a ideia hoje é passar algumas referências dessas pequenas atividades que o indivíduo pode realizar no decorrer do dia ou de repente no início da sua manhã para que ele tenha um dia um pouco mais satisfatório, enfim. E a primeira pergunta, professora, já para a gente
poder fazer essa relação, a senhora acha que é possível ter um corpo em dia, uma saúde bacana, com essa correria dos dias de hoje, essa busca de uma alimentação um pouco mais rápida, enfim? Ainda é possível e temos que buscar isso, né? Porque todas as pesquisas dos últimos anos, eles apontam para a atividade física como um grande recurso para uma boa saúde, né? Não só pensar numa saúde física, mas como numa saúde mental, numa saúde social. Então, eu acho que o indivíduo, na sua prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina, ele deve e pode, sim, né, acrescentar algumas atividades físicas. Até pensando, existem assim, alguns conceitos errôneos em relação à atividade física. Vamos pensar que a atividade seria toda atividade muscular, onde eu tenho um gasto energético, claro que vai depender de um condicionamento, né? Mas daí eu posso pensar em várias atividades. Né? Pensar, como a colega Karina falou, pensar ao invés de eu pegar uma escada rolante ou um elevador, eu subir e descer uma escada. Uma atividade física no lar, por exemplo, né? Se eu estiver lavando o quintal, lavando azulejo, como às vezes algumas senhoras me falam, mas eu não tenho tempo de ter atividade física, mas eu gosto de realizar. Então, que o façam, mas com prazer. Andar com o cachorro, andar de bicicleta, escolher um esporte. E sempre relacionado, Francisco, com o prazer. Eu posso chegar em casa e ter uma rotina, eu tenho uma escada na minha casa. Então, ter uma rotina de fazer exercícios naqueles primeiros degraus. Primeiro, segundo e terceiro degrau. Eu posso subir, descer de costas, subir de lado, né? Se assiste uma televisão, um jornal, durante esse tempo eu estou fazendo essa atividade, significa gasto energético, significa atividade. Perfeito. E pensando, né, a gente falando do gasto energético, mas pensando sempre na atividade muscular, né? E pensando assim uma série de benefícios, né, físicos, fisiológicos que esses exercícios proporcionam, que essas atividades proporcionam. Ótimo. Pesquisando algumas referências, até para a gente poder fazer o programa de hoje, eu escutei muito um termo, professora, alongamento matinal. Né? E eu gostaria de saber do que se trata esse alongamento e qual é o objetivo desse alongamento. Tá. Pensando assim, no exercício de alongamento, que é um exercício que podemos até dizer, né, de forma bastante geral, que prepara para outras atividades, né? Ele melhora o aporte sanguíneo, melhora a condição muscular e pensando que flexibilidade nós não ganhamos, nós perdemos, né? Lembrar que com 10 meses de idade, né, todos nós colocávamos, né, o pé na boca, né? Hoje ninguém faz isso, né? Há muito tempo não fazemos. Então, manter realmente esse trabalho muscular, das fibras musculares. Então, se você for pensar que você passa a noite deitado, numa posição flexora, numa posição encolhida, né? Então, os 5, 10 minutos, né, primeiros, bota o relógio para despertar um pouquinho antes, mas faça alguns alongamentos. Então, são exercícios de fato básicos que qualquer pessoa pode fazer, né? Claro que se eu tiver um problema muscular, um problema ósseo específico, eu tenho que ter uma recomendação, né? Mas se não houver realmente esse problema, são exercícios que qualquer pessoa pode fazer. E é importante a gente salientar também, professora, que não basta a vontade de praticar um exercício, ele também precisa ter uma orientação médica para saber qual é o exercício que se encaixa no determinado perfil, para ele ter um melhor resultado. Tá. Isso é uma coisa que muito me preocupa. Então, pensando nos parques, né, como nós vimos, né, o pessoal fazendo alongamento, fazendo exercícios de fortalecimento, então um exercício mal feito, né, feito de forma inadequada, sobrecarregando às vezes alguns grupos musculares, eles podem te causar algumas lesões, né? Então seria muito interessante como esse trabalho que a professora Karina faz, né? De orientação, então seria assim muito bacana que todo mundo procurasse realmente esse profissional, mesmo nos parques. Nos parques hoje nós encontramos profissionais dispostos a te dar a orientação, né? Então isso seria assim muito importante, você ter alguma informação hoje não falta para o cidadão, não falta, né? não falta, exatamente. Hoje a gente gosta muito de citar a internet, por exemplo, que é
um universo paralelo, né, que tem de tudo lá. Então, se o cara quer se informar para ter uma atividade sadia, é importante também que ele faça a leitura de alguma coisa nesse sentido. Isso, e selecionando, né? Você falou até uma coisa interessante aí. Na internet a gente vai achar muita coisa, mas também procura selecionar. Sim, sim. Aí às vezes procura o profissional. Internet tem dessas coisas, exatamente, exatamente. Ótimo, perfeito. E a senhora, professora, a senhora costuma fazer prática desses exercícios? Costumo. Tá? Até pela profissão também, né? Acredito até que pela sim. profissão. Assim, até um exemplo, eu dou aula aqui na universidade de cinesioterapia, que é a fisioterapia por meio de exercícios, né? Então eu preciso ser de alguma forma modelo os meus alunos, né? Então eu faço exatamente. E preciso realmente praticá-los. Agora, durante a semana eu faço caminhada 3 vezes por semana, né? Então eu estou fazendo em torno de volta, dá uns 6 quilômetros, né? Andar de bicicleta no Ibirapuera, sempre que possível, aos sábados também. Que é muito gostoso, por sinal. Isso, e na minha própria atividade com os pacientes. Eu trabalho muito com a cinesioterapia, trabalho muito com bolas terapêuticas, então, enquanto meu paciente está fazendo, eu estou fazendo também. Que legal, que ótimo. Professora, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: de repente, a gente passa um determinado período sem fazer a prática de um exercício físico. Depois, quando a gente inicia novamente essas etapas, a gente sente, de repente, um desconforto muscular, de repente a gente sente um ponto no nosso corpo que tem uma dor. Enfim, professora, depois de um determinado tempo, ou um caso de uma pessoa que passou, de repente, 30, 40 anos de sua vida, não teve a prática, e agora ele está assistindo o nosso programa, despertou esse desejo de fazer a prática. É importante orientá-lo que, a princípio, ele vai sentir um desconforto ou outro, mas isso é normal. Normal, então, sem dúvida. O importante é iniciar, tá? O importante é o primeiro passo. Em qualquer idade, né? Em qualquer idade é importante a atividade física, em qualquer idade é importante começar. Nós temos grupos de idosos aqui na universidade, na clínica, que nós fazemos esse trabalho, que nunca fizeram uma atividade. Outro dia eu tive uma senhora com 81 anos que nunca tinha entrado numa piscina para fazer atividade e está muito feliz com isso, tá? Sem dúvida nenhuma, inicia uma atividade, posso sentir algumas dores musculares. É como você realizar uma atividade de final de semana. Resolveu o final de semana pintar a casa, na segunda-feira você está com dores no corpo todo, por exemplo, tá? Que é uma atividade física, legal. Mas, assim, que isso não seja um impeditivo para eu continuar a fazer as atividades, né? Então, que faça as atividades. Essas pequenas lesões, às vezes, né, pensando mais fisiologicamente falando, né, elas acontecem nas fibras musculares, mas rapidamente elas se regeneram. O corpo, ele se acostuma e aí ele consegue manter sem maiores problemas. Existe uma adequação. Então, por exemplo, para quem nunca começou a atividade física, tá? Então, vamos começar a caminhar meia hora por dia, todos os dias, né? Tá legal, tá sim, eu não estou me sentindo tão cansada, eu não estou apresentando tantas dores musculares no dia seguinte, então eu já aumento. Perfeito. Claro que o mais importante, né, acho que até já cabe aqui a gente falar também, o mais importante seria eu ter essa recomendação. Procurei o meu médico, vi minhas condições cardiorrespiratórias, minhas condições musculares, e aí eu inicio um programa. E assim, importante salientar também, por exemplo, vou caminhar, vou fazer exercício 30 minutos por dia, eu não posso dividir isso. Antigamente achava-se que não, mas hoje os novos trabalhos estão mostrando que eu posso fazer isso. Eu posso fazer 3 séries de 10 minutos, 2 séries de 15 minutos, né? Essa mesmo, como eu te falei, essa atividade na escada, então eu não consigo fazer meia hora, então eu vou dividir isso. Tem efeito? Tem efeito. Perfeito. Tá? Para o trabalho muscular, para o gasto energético. Bacana. Né? Professora, a gente vai continuar com esse bate-papo. A gente vai se aprofundar no próximo bloco em relação à fisioterapia em si. A senhora vai falar um pouco mais das referências, a senhora vai dar algumas referências da nossa clínica aqui na universidade, né, o tipo de atendimento que a gente faz. Eu só vou chamar o intervalo agora, por enquanto, e aí, no retorno do nosso comercial, a gente continua com esse bate-papo com a doutora Roseli Cordeiro. Né? Tudo isso e muito mais em apenas 1 minuto. Nós voltamos já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti,
Fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o nosso programa Espaço Comunidade. Dando sequência ao nosso bate-papo com a professora e diretora do curso de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos, é claro, doutora Roseli Cordeiro. Professora, dando mais referências, né, a esse termo, as atividades físicas, enfim, no bloco anterior a gente falou muito em relação aos tipos de atividade, né? E agora eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito quais são os benefícios que essas atividades traz para o bem-estar do indivíduo em si. Bom, são assim, digamos, inúmeras, infinitas, né? Mas o que mais a gente visualiza, né, do bem-estar, e quando eu falo de atividade física, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, né? Então, não pensar só na atividade física, mas pensar na boa alimentação, né? Pensar em realmente se faz uso o fumo, o álcool, né? Nada disso combina com bem-estar, né? Nada disso combina com melhora da qualidade de vida. Mais especificamente, em atividade física, as pessoas praticantes, elas têm uma menor pressão arterial, né, mais adequada pressão arterial, a frequência cardíaca mais adequada, elas toleram mais, elas são mais resistentes às atividades, elas toleram melhor o estresse, né, os níveis de hormônio do cortisol, que é o hormônio que caracteriza o estresse, diminuído, melhora as condições cardiorrespiratórias, cardiocirculatórias, aumenta o volume de O2, né, aumenta o volume sanguíneo, interfere nos hormônios de crescimento. Então, pesquisas mostram que nós temos aumento do hormônio de crescimento com atividade física, melhora a postura, né, corporal também. Então, assim, daí falaríamos muita coisa. Professora, para a gente fazer agora uma referência na fisioterapia em si, né? Como que é aplicado a fisioterapia? De que maneira? São para todos os grupos? Qual é a faixa etária? De quando até quando? E quais são os tipos de atividades? Qual é o objetivo da fisioterapia em si? Então, a fisioterapia é uma profissão da área de saúde, né? E nós trabalhamos com reabilitação. Pensando na reabilitação, eu penso em qualquer pessoa, em qualquer idade, né? Nós temos a fisioterapia desde o bebê prematuro, né? Que ocupou um grande espaço assim na minha vida profissional. Então, desde uma UTI neonatal com um bebê prematuro, né? Que precisa de alguns cuidados respiratórios, alguns cuidados motores, até realmente o idoso, né? Até pensando naquele paciente terminal, onde temos também uma atuação, né? Aquele paciente, por exemplo, com um caso de câncer, um paciente terminal. Então, pensando em idade, toda e qualquer idade, tá? A fisioterapia trabalha com os problemas, com as disfunções, né? Ortopédicas, neurológicas, respiratórias, né? Ginecológicas, urológicas, né? Também em qualquer idade. Então, assim, o trabalho dermatológicas, o trabalho do fisioterapeuta, ele é um trabalho, assim, bem extenso, né? Nós temos, assim, várias patologias realmente envolvidas. Isso funciona, de repente, um exemplo, alguém que fraturou, de repente, o ombro, alguma coisa nesse sentido, que tem uma limitação de movimento, ele vai precisar de uma fisioterapia para poder desenvolver esses movimentos novamente, enfim, preparar o corpo dele novamente para aqueles movimentos. Isso. E às vezes, não só pensando, por exemplo, num caso cirúrgico, né? Eu trabalho com esse meu paciente num pré-cirúrgico.
cirúrgico, né? Então preparando essa musculatura, por exemplo, que depois de um tempo vai ficar sem atividade, né? E assim que ele estiver liberado para movimentação, sem dúvida nenhuma, essencial a fisioterapia. Eu queria só que a senhora, professora, desse algumas referências da nossa clínica. Qual é o tipo de trabalho que é realizado? É aberto a toda a comunidade? Como que faz para contactar vocês? Se quiser deixar um telefone de contato. Eu sei que a procura é muito grande, é importante a senhora ressaltar isso daí. Grande. Mas as portas, com certeza, estão abertas para a comunidade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Recebemos pacientes da comunidade, né, tanto de Guarulhos como municípios aí, região aqui próximas, né? O paciente ele tem um encaminhamento, né? Ele foi ao médico, o médico deu o diagnóstico clínico, né? Que vai falar qual a doença que ele tem. Aí ele tem um encaminhamento para fisioterapia ou então encaminhamento, para hidroterapia, né? E aqui na clínica nós atendemos a parte de neurologia adulto-infantil, a parte de ortopedia adulto-infantil, a urogineco obstetrícia, né? Trabalhamos bastante com gestantes. Se alguma gestante realmente quiser fazer uso dos nossos serviços, elas vêm pouco ao nosso serviço, então pode, a gestante realmente temos aí vagas para gestantes, para um trabalho de pré-parto, né? Esse trabalho de urologia que eu te falei, né? Das incontinências urinárias, tanto masculinas como femininas. Trabalhamos com edemas linfáticos, os linfedemas, né? Que são resultados normalmente de cirurgias de câncer de mama, outros tipos de tumores, né? Acho que eu já falei tudo, né? A neurologia, a ortopedia, tá? E temos esse trabalho, né? São os estagiários de 7º e 8º semestre, todos supervisionados por professores, fisioterapeutas especialistas na área. Ótimo. A clínica aqui mesmo na unidade Guarulhos Centro? Na unidade Guarulhos Centro. É aqui que telefone funciona. De contato, só pra gente... É o 2464-1778. 1778. Isso. Ótimo. Tá. Quem quiser ligar para ter mais informações a respeito... Isso, pode ligar das 8 às 17, nós temos a recepção. Professora, eu quero agradecer demais a presença da senhora. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. De toda a equipe, tenho certeza disso. Nosso papo foi muito interessante, vai servir para quem está assistindo, disso eu tenho certeza, para poder despertar essa vontade sim, né? de poder praticar uma atividade física e ter uma qualidade de vida mais interessante. Nunca é tarde para começar. E se realmente alguém quiser algum tipo de orientação, então aqui temos, né, o pessoal da educação física e mesmo aqui na clínica de fisioterapia. Se quiser passar para bater um papo, ter alguma orientação, estamos à disposição. Tá? Professora, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estive aqui com a professora do curso de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos, doutora Roseli Cordeiro. Agora, com essas dicas, a melhora na qualidade de vida, com pequenas atitudes no seu dia a dia, só vai depender de você mesmo. Se deseja saber sobre as diferentes atividades de entretenimento, cultura, lazer e esportes que a cidade nos oferece, mantenha contato no site da Prefeitura. O endereço é guarulhos.sp.gov.br. Caso tenha ficado dúvidas sobre o programa, entre em contato conosco. Nosso telefone é 2464-1796 ou apenas mande um e-mail para nós através do endereço tv@ung.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Espaço Comunidade. Até lá, tchau!